Bom dia a todos. Estamos novamente aqui nesse estudo da Palavra de Deus, dando continuidade ao nosso estudo da teologia sistemática. Já falamos sobre as Escrituras, já falamos sobre Deus e vamos dar continuidade. Hoje nós vamos falar sobre os anjos, seres espirituais criados por Deus. Anjos são diferentes das pessoas e tem muita gente por aí que diz que quando a pessoa morre ou quando algumas pessoas forem arrebatadas, seremos como anjos e a pessoa crê que vai ser anjo lá no céu. E a Bíblia deixa bem claro, vocês vão ser como anjos. A Bíblia não está dizendo que nós seremos anjos lá no céu. Seremos como os anjos, ou seja, imortais e com corpos diferentes, glorificados. E isso aí já é uma grande diferença. Então, podem ficar despreocupados que ninguém vai ser anjo lá no céu. Vocês vão ser como anjos. Essa é a realidade. Então, essa matéria, estudo sobre anjos, claro que partindo de compreensões diferentes, de denominações que falam acerca de anjos, cada grupo de pessoas vão dizer o que é anjos. A Igreja Católica tem um pensamento sobre anjos diferente das igrejas evangélicas, e dentro das igrejas evangélicas cada um acredita o que é anjo e como eles agem, e a gente vai fazer de tudo para que a gente possa sair dessas diferenças e fique numa única sugestão que é dada pela Bíblia. O que a Bíblia fala sobre os anjos é o que vale, é o que importa. E quando nós estudamos sobre os anjos, a primeira coisa que nós precisamos saber é sobre a natureza dos anjos. Qual é a natureza dos anjos? A primeira questão que nós temos que entender sobre a natureza dos anjos é que os anjos são criaturas. Por que os anjos são criaturas? Eles são criaturas porque todos os anjos foram criados por Deus. Foram feitos pelo poder de Deus. Se eles existem, eles não existem por si só. Eles existem porque alguém os criou. E quem criou os anjos? Deus. Então, essa é uma pequena parte que é importante nós entender sobre os anjos. Então, quando nós entendemos sobre a natureza dos anjos, a gente vai entender que hoje, no princípio não foi assim, é que existem os anjos bons, os anjos maus. Então, tem aqueles que vão prestar serviço para a maldade. E tem aqueles que vão prestar serviço para o bem da humanidade. E no desenrolar da lição, você vai perceber por que aqueles anjos vão prestar serviço para o mal. E por que aqueles anjos vão prestar serviço para o bem. Porque cada um tem o seu representante. Embora muita gente não acredite aí fora, existe alguém que representa o mal. Isso nós chamamos de diabo, Satanás, adversário. E existe aquele que vai prestar serviço para o bem, que é Deus. Então isso é bem claro do ponto de vista bíblico. E quando a gente olha para a natureza dos anjos, a gente percebe uma coisa aqui, que os anjos, quando é o anjos do bem, que é os anjos realmente do lado de Deus, eles recusam serem adorados. Todo anjo do bem, ele se recusa a ser adorado, como está em Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, e o Apocalipse 22, versículo 8 e 9. Eles recusam adoração. O anjo não recebe adoração. Todas as vezes que um anjo aceitar adoração, esse anjo, ele não é do bem.
esse anjo ele é do mal, ele está ligado ao mal, porque ele quer adoração para si. E sabemos que quem deve ser adorado? Somente Deus. E uma vez que os anjos eles recusam ser adorados, o homem, por sua parte, é proibido adorar. Então, se existe alguma situação como existiu lá na igreja lá de Colossenses, lá, que existiam algumas pessoas que estavam adorando anjos, então um homem, por sua parte, ele é proibido de adorar anjos, como se conta lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 18, que estava acontecendo ali uma situação que o apóstolo Paulo percebeu que as pessoas estavam meio que adorando anjos. E existiu uma certa situação uma vez de que um pregador estava dizendo que os anjos estavam descendo na igreja e estavam batizando as pessoas com o Espírito Santo. Isso é indiretamente uma adoração aos anjos. Atribuir uma função a um anjo que não existe é antibíblica. O Espírito Santo é que batiza com o Espírito Santo e não anjos que batizam com o Espírito Santo. Então, por essas questões aí que as pessoas começam muito a exaltar a presença de anjos. Eu estou vendo anjo aqui na igreja, ali, tudo. Não estou dizendo que o anjo não possa se manifestar se Deus quiser. Sim, só que as pessoas exageram. Vê anjo em todo lugar. Vê anjo em cima da porta, lá na porta, outro no altar, outro não sei aonde, tudo. Tem hino até que canta acerca disso. Se for uma questão de que os anjos estão à disposição de Deus em favor da sua igreja, tudo bem. Os anjos não estão à nossa disposição porque eu quero que ele esteja disponível, não. Ele está disponível por causa de Deus. Eles estão disponível de Deus pela causa da igreja, então eles estão aqui. Isso é importante saber, que senão a gente vai colocar um anjo para cada pessoa do lado. E isso aí é uma coisa que quem prega isso muito é a igreja católica, né? Um anjo para cada pessoa e está ali para proteger aquela pessoa. E aí eu fico me perguntando, e quando a pessoa morre, aquele anjo que era o tal anjo da guarda, como é que ele fica? Ele não conseguiu fazer o seu bom trabalho? Então essa primeira questão aqui é que os anjos são criaturas. Se são criaturas, eles têm início. Eles têm início. Então, se eles foram criados, eles têm início. É diferente de Deus. Deus não tem início. Deus é incriado. E os anjos são seres criados por Deus. E outra natureza dos anjos. Os anjos são espírito. Se os anjos são espírito, uma pergunta básica. Se eles são espírito, para que asas? Para que as asas, então? Para voar? Esse espírito não precisa de asa para voar. E aí? Para que asas se eles são espírito? Para voar? E aí, Lê? Não No Isaías diz que ele viu serafim, né? Sim. Com 6 asas. Sim, para que essas asas vocês eram espírito? Aí um voava, outro. Eu não sei, outro colocava assim. Eu não sei exatamente também. Eu achava que um cobria o rosto, né? Pés. Outro cobriu os E outra voava. Dois cobriu o rosto, dois cobriu os pés, dois voavam. Mas para que essas asas? Não sei. Então a gente vê que alguma coisa tá ali simbolizada. Alguma coisa ela quer dizer. Não necessariamente que os anjos precisassem das asas para voar. E aquilo só existe um simbolismo. Né? Existe até algumas pessoas que dizem que ele serve só como uma questão artística. Os anjos alados que tinham asas. Mas a gente significa... a gente não vê muito pelo lado literal, mas pelo lado do que significa. O que significa asas? Significa agilidade, rapidez, prontidão, e as asas significam autoridade. Então a gente vai pelo simbolismo, não necessariamente que ele precisa bater as asas para voar.
mas pelo significado que as asas têm. É porque existem anjos de todos os jeitos, de todas as formas. Então não dá para pegar algo literalmente e dizer que se eles não tivessem asas, eles não voam. E automaticamente a gente vê que na Bíblia não fala que todos os anjos tinham asas. Tem até situações aí que fala de que tinha roda dentro de rodas e tinha olhos. Tinha anjos bem estranhos, que se você fosse... Só você ler o livro de Ezequiel, você vai ver que tem descrições ali de anjos que se você for escrever, você não consegue compreender nem explicar. Então não é nada literalmente como nós entendemos como linguagem aqui da Terra. São compreensões que na linguagem humana faz a gente entender o que é as coisas do céu. Então as asas não eram algo assim que se dissesse, não, o anjo precisa de uma asa para voar. Não. A gente vai mais pelo significado e pelo que tem a dizer. Então os anjos são espírito. Eles sendo espírito, eles têm poder de se materializar? Os anjos têm poder de se materializar? No Antigo Testamento tem parte que ele se manifestou para Abraão, né? Agora, Sim. Hoje, atualmente, não sei. Sim, eles têm poder de se materializar. Hoje em dia, tem pessoas que relatam que viram anjos. E a gente não vai dizer que a pessoa está mentindo ou não, porque cada um fala da sua experiência, mas que a Bíblia traz um relato lá em Gênesis 19, 1, 3, da presença de anjo em forma humana, esse poder de se materializar para trazer uma mensagem de Deus. E todas as vezes que esses anjos se materializavam e vinham com uma mensagem de Deus, eles falavam na língua da pessoa pela qual eles queriam trazer a mensagem. Só que aí nas igrejas atuais, no século 21 e 2025, as pessoas dizem que querem falar a língua dos anjos. Não tem nenhuma parte na Bíblia que diga que existe esse dom. Não existe. A única coisa que existe na Bíblia que fala sobre a língua dos anjos é que o apóstolo Paulo diz: se eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, de nada isso seria. Ele fala se eu falasse. Ele não fala que alguém fala, ele fala se eu falasse. Se é que existe uma língua dos anjos, ainda que eu tivesse essa capacidade de falar essa língua e não tivesse amor, isso de nada seria. Ele não está falando, olha, alguém vai falar a língua dos anjos. Uma vez eu fui lá em Belém do Pará, estava lá, as irmãs estavam orando lá e estava naquele reteté doido lá. Doido não, eu falo doido assim porque pela maneira como as pessoas veem, mas tem coisa de Deus, né, no meio desse movimento. E ela estava falando uma língua lá e alguém falou, ela está falando da língua dos anjos. Eu era criança, eu acreditei que era a língua dos anjos. Só que aí, conforme a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo na palavra, a gente vai virando bereanos e não os de Tessalônicas, como o apóstolo Paulo, que nós devemos ser nobres, como os de Bereia. Ele não está dizendo que os da Tessalônica não são nobres, ele está falando que das Bereias são mais nobres. Então, dá para reconhecer que na igreja tem pessoas que estudam mais, tem pessoas que conhecem mais, tem pessoas que são mais nobres no conhecimento do que outras. Aquela que tem menos conhecimento deixa de ser nobre? Não, ela é nobre, mas aquele que estuda e se dedica é mais nobre. É a palavra do apóstolo Paulo, que fala que os de Bereia são mais nobres, que acrescenta mais nobre, do que os de Tessalônica. E não está dizendo que Tessalônica não é nobre, ele só está dizendo que os de Bereia é mais nobre. Por quê? Porque eles vão lá consultar, eles vão lá examinar, e para ver se aquilo que está sendo dito é verdade. Então, querendo ou não, na igreja tem pessoas que sabem mais e tem pessoas que sabem menos. Os que sabem menos é porque não tem oportunidade de saber? Não. Naquele tempo era tudo muito difícil, mas hoje em dia, tudo através da tecnologia, de tudo que tem aí,
YouTube, todo esse meio de comunicação, essa tecnologia avançada aí, tem conhecimento para dar e para vender. De todas as formas, o povo não aprende porque não quer. Mas está tudo aí. Então, a natureza dos anjos, eles são criaturas, eles são espíritos, também eles são imortais. Por que são imortais? Porque eles não morrem. Essa é a realidade. Em Lucas capítulo 20, 34, 36, Jesus explica aos saduceus que os santos ressuscitados serão como anjos, no sentido de que não podem mais morrer. Esse é um dos mais significados de que nós seremos como os anjos. Por que como os anjos? Pela glorificação do corpo e também por sermos e passamos dessa mortalidade para uma condição imortal. Ou seja, seremos como os anjos. Nós não vamos morrer, então os anjos são imortais. Quem achar que pode matar um anjo aí, pode esquecer que ele não morre. Isso está relacionado à sua natureza. Também relacionado à natureza dos anjos. Quantos anjos você acha que tem? Quantos anjos existem? Alguém sabe aí? Alguém dá um chute aí? Quantos anjos existem? 10? Também disse que é milhares e milhares de anjos. As escrituras nos ensinam que o seu número é muito grande. Isso aí, com certeza. Olha aqui, milhares de milhares vos serviam e milhões de milhões. Daniel capítulo 7, versículo 10. E também fala mais de 12 legiões de anjos. Mateus 26, 53. Multidões de exércitos celestiais. Lucas, capítulo 2, versículo 13. E mais. E aos muitos milhares de anjos. Hebreus, capítulo 12, versículo 22. Então, são milhões e milhões e milhões. E que estão a serviço do Senhor dos Exércitos, que é Deus. E isso aí é a quantidade de anjos criados por Deus. Eles ultrapassam e muito a quantidade de pessoas que aqui existem nesse mundo. Então há anjo para o serviço de Deus para toda e qualquer situação. Outra coisa também sobre a natureza dos anjos, sem sexo. Qual é o sexo dos anjos? Sabia fala que ele é sem sexo. Ele é macho ou é fêmea, um anjo? Sem sexo não tem sexo, não é nem macho nem fêmea. Essa é a grande realidade. Por quê? Porque ele não tem a condição, ele não tem a capacidade, porque não foram criados assim, de se reproduzir, como faz o ser humano. A união de homem e uma mulher, nasce um bebezinho, e esse bebezinho cresce, casa com outra mulher e vai morrer. Assim vai crescendo a humanidade. Então, o ser humano, sendo carne, ele vai se reproduzindo. Não é à toa que, se diz assim, nasce, cresce, reproduz, aumenta e depois envelhece, depois morre. Com os anjos isso não acontece. Como diz lá em Lucas, capítulo 20, 34, eles dizem... E a forma do seu rosto? Porque a forma do seu rosto... nós somos diferenciados, pelo rosto. Do rosto sim, de um homem e de uma mulher diferente, né? Eu olho para uma mulher, sim. Pode dizer. Primeiro que nós somos humanos, já temos uma imagem que olhando para cada um, ela consegue se identificar. Quando a gente vai para a Bíblia não descreve o rosto de nenhum anjo. A única coisa que a Bíblia fala é que os anjos são o quê? Espírito. Agora tem algumas descrições, se você pode falar para Ezequiel e ver algumas coisas em Daniel, e aí é só falar sobre anjos. Tem uns que falam até que é um anjo que era uma roda, outra roda dentro dessa outra roda, e essa roda era cheia de olhinhos. E aí? E fora outras descrições, como a gente vai ver aqui, do querubim aí com 4 rostos, águia, boi, rosto de homem. E aí? Então, a gente vê que são 4, mas é aqui, uma única pessoa com 4 rostos.
A gente acha estranho. É estranho, né? Parece filme de terror, 4 rostos. Pois é. Vai chegar assim, né? Então, Parece a minha pessoa vê aqui, corre. se vira aqui o rosto de águia, vira aqui a rosto de boi, aí vira aqui é o rosto de um homem, né? Humanamente, olha, tá assim, né? Se eu iria achar muito estranho, né? Claro, é filme de terror. Aí que sai correndo. Os anjos. Que essa pessoa com o rosto dele, né? Então, quando nós falamos que é espírito, a gente não sabe exatamente como é esse rosto, como eles foram realmente criados, como é. Não é. A única coisa que a gente sabe falar é que quando a gente fala de Deus, que Deus ouve, que tem braço, que tem nariz, que tem boca, a gente entende que esse antropomorfismo, característica que a pessoa atribui a Deus, que existe em nós, que são atributos humanos. Mas em anjos é uma coisa mais dedicada porque Ele falou Deus criou. que fez a imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Então, ele se baseou em quem? Nele? A gente pode pegar isso, alguém se quiser pegar isso literalmente, ou pode pegar com uma questão de ser uma coisa racional. Ter mais semelhança de Deus no homem e não ter no animal. Qual é a diferença do homem para o animal? Nós somos racionais. E dentro de uma doutrina tricotômica, sabe o que é tricotomia, né? Tricotomia são aqueles que acreditam que o homem tem corpo, alma e espírito. Dicotomia é aqueles que creem que só tem corpo e alma. Então, nós que cremos que o homem é um ser tricotômico, cremos que o homem tem corpo, espírito e alma. O corpo é a ferramenta que a alma usa e a alma, através do corpo, ela consegue se manifestar todos os seus desejos e ter esse contato com o mundo exterior. Eu só consigo tocar nesse microfone aqui por causa do meu corpo. Minha alma usa o meu corpo, que é perecível, para pegar em coisas perecíveis. A alma por si só não conseguiria pegar nesse microfone, nem meu espírito. Então, o meu espírito é que tem contato com Deus no sentido racional. E a alma é que tem contato com esse mundo que nós vivemos aqui através do corpo. E quando a gente vai para os animais eles só têm corpo e alma, mas não tem espírito. Porque não tem o espírito racional, aquele que nós temos. Então acreditamos que quando o ser humano falece, a alma e o espírito dele se mantém, que é a parte imaterial, para prestar conta com Deus. Enquanto que o animal, quando morre, o tempo de vida dele é o tempo de vida vivida. Ou seja, morreu, acaba tudo. Bem que tem algumas materialistas que dizem que nós somos animais nesse sentido também. Morreu, acaba tudo. Porque tanto falando da alma e espírito, para o dicotômico, eles não estão totalmente errados, porque ainda é sim uma questão imaterial. Imaterial é só o corpo. Então é uma situação que a imagem e a semelhança de Deus em nós nos faz ser a coroa da criação, sendo nós diferente de tudo aquilo criado por Deus. Tudo. Nós estamos num grau muito elevado vou falar de preferência, bem que para Deus tudo tem valor, tudo é bom, mas quando ele faz o homem, ele diz que é muito bom. Então eu acredito que essa imagem e semelhança de Deus é essa condição que nos dá de pensar, de fazer e de mudar, e de criar cultura, mudar a cultura, porque o João de Barro fez a casinha dele. Mas até hoje ele continua fazendo a mesma casinha. Não muda. Não muda. Não evoluiu, né? Não evolui. E o homem, desde as cavernas, constrói hoje grandes catedrais. Grandes arranha-céus e a tecnologia extremamente avançada. Então aí a imagem e semelhança de Deus está bem clara nessa capacidade que o homem tem. Não é à toa que Deus diz que ele devia dominar sobre todas as coisas.
Mas infelizmente o homem não entendeu isso e está colocando esse poder de dominação na mão de um pé de coelho, de um trevo de 4 folhas e todas aquelas coisas que eles acreditam que traz sorte. Tira o poder dele e joga em cima dessas coisinhas aí. Mas essa não é a ideia de Deus para o homem. E aí, como nós ficamos vendo sobre a natureza dos anjos, que é criaturas, espíritos imortais, numerosos e sem sexo, a gente entra agora para uma segunda situação, que é sua classificação. Então, quando a gente olha sobre classificação, existe uma questão no Antigo Testamento que é confundido por algumas outras denominações que nós chamamos de seita, como as Testemunhas de Jeová e, por que não dizer, Adventistas do Sétimo Dia em algumas situações. Que a classificação dos anjos. Então acontece que aparece no Antigo Testamento uma situação que fala anjo do Senhor. Então, essa questão de anjo do Senhor foi interpretado por algumas dessas denominações como sendo anjo do Senhor a Jesus Cristo. Sim, e é verdade, Jesus já se manifesta lá no Antigo Testamento e ele se classifica lá como sendo anjo do Senhor. E por causa desse entendimento, os adventistas, com a Testemunha de Jeová, atribuíram que o anjo Miguel é Jesus. Por causa dessa interpretação que não, pela nossa maneira de entender, não é correta. Embora se fale que seja o anjo do Senhor, a gente sabe que ele não é anjo. Então, que a maneira pela qual o anjo do Senhor é descrito distingue de qualquer outro anjo. Então, há uma diferença aqui nesse anjo. E lhe é atribuído o poder de perdoar e reter pecado, conforme diz o Antigo Testamento. O nome de Deus está nele. Êxodo, capítulo 23, versículo 20 e 23. Nós falamos que anjo não retém pecado e não perdoa pecado. Mas esse anjo aqui faz isso. Ele retém e perdoa pecado. Se nós já acabamos de estudar aqui, não está na natureza do anjo perdoar pecado, por que esse anjo perdoa? Então, é apenas uma maneira de simbolizar, uma maneira de falar acerca daquele que está num sentido elevado. Mas estar nesse sentido elevado não significa que ele é o primeiro a ser criado. Aí entra também no erro também a Testemunha de Jeová, que Jesus é o primeiro anjo criado por Deus, ele é o primogênito da criação. E aí ele não consegue entender a palavra primogênito além do significado de primeiro, porque o segundo dicionário diz que primogênito é primeiro, mas na Bíblia, às vezes a palavra primogênito não significa primeiro. Se a gente for ler lá em Salmos 89, Salmos 89, número 89, ali pelo versículo 39, vai falar de Davi, quando sendo o filho mais novo de Jessé, e lá é chamado de primogênito. Por que primogênito? Porque seria um rei que seria elevado acima de outros reis. Então era a autoridade que significava a palavra primogênito ali. E não é primeiro. Então, quando se fala que Jesus é o primogênito da criação, não quer dizer que ele é o primeiro a ser criado, mas sim que ele seria elevado e teria muito mais poder e autoridade como qualquer outro que pudesse existir. Mas as pessoas querem limitar, né, Jesus, em cima dessa palavrinha primogênito, fazer o quê? E Jesus e o Espírito Santo foram criados? Não. Ele disse, Se ele é filho? não são criados. Eles não foram criados. Então a gente entende assim, aí você falou, mas se ele é filho e é pai, Não. E quem é a mãe dele? Então aí já entra numa questão. E quando a gente fala que é filho de Deus, a gente entende que se o filho veio do pai, a mesma substância, a mesma essência que existe no pai, existe no filho. Da maneira que o pai é, na sua essência, digamos, eu fui gerado do meu pai. Ele é carne e eu sou carne. Ele é humano, eu sou humano. A limitação que ele tem em questão de básica humana, eu tenho, como fome, sede e qualquer outra coisa. Então, quando a gente olha para Deus vindo do Pai, gerado do Pai,
Porque isso não quer dizer uma geração como nós entendemos aqui na Terra, mas isso quer dizer o quê? Que tudo que existe no Pai existe no Filho. Todo o poder que existe no Pai, todo o poder existe no Filho. Mas falar isso para quem quer colocar Jesus só como um simples anjo, ainda dá o nome de Miguel, por causa da palavra arcanjo, que só está no singular, depois a gente vai ver isso aí, e limita a Deus fazer o quê, né? Então aqui quando aparece assim, anjo do Senhor, para que a gente possa ter um entendimento, sempre está se referindo a Jesus ali. Não que Jesus seja anjo, mas está se referindo a ele. Então esse anjo ele é distinguido de qualquer outro anjo, lhe é atribuído o poder de perdoar e reter pecado, conforme diz o Antigo Testamento, o nome de Deus está nele, Êxodo 23, versículo 20 e 23, e Êxodo 32, versículo 34 se diz, o meu anjo irá diante de ti. Aí em Êxodo 33, 14, há esta variação, como minha presença, que é literalmente meu rosto, irá contigo para fazer descansar. As duas expressões são combinadas em Isaías 63, versículo 9, e em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua face os salvou. Então, todas as vezes que aparece essa questão aqui, está relacionado a Jesus, está relacionado a teofania de como Deus se manifestava ali através do seu Filho. Não se pode evitar a conclusão de que este anjo misterioso não é outro senão o Filho de Deus, o Messias, o libertador de Israel e que seria o Salvador do mundo. Portanto, o anjo do Senhor é realmente um ser incriado, que está além de qualquer outros anjos. Então, toda vez que aparecer anjo do Senhor, está lá, tudo em letra maiúscula, está se referindo a Jesus, que é um anjo, não como entendem as testemunhas de Jeová e os adventistas, mas de alta elevação. E tem aqui também os arcanjos. Arcanjo, que a Bíblia traz aí como o seu nome sendo Miguel, ele é um anjo principal, como está lá em Judas capítulo 9, e Apocalipse capítulo 12, 7, também lá em Tessalonicenses 4, 16, que Miguel é um anjo principal. Ele aparece como anjo protetor da nação de Israel. Isso está lá em Daniel capítulo 12, 1. E também tem um outro aqui que é o Gabriel, mencionado pelo qual o Gabriel é mencionado também indica que ele é de uma classe elevada. Ele está diante da presença de Deus, Lucas capítulo 1, 19, e a ele são confiadas mensagens de mais elevada importância com relação ao reino de Deus. Daniel capítulo 8, 16, Daniel capítulo 9, 21. Então a gente vê aqui arcanjo, Miguel. Lucas o quê? Lucas 1, 19. Vai falar sobre Gabriel lá, trazendo a mensagem lá para Maria, sobre que ela vai ter um filho e que vai falar também sobre Isabel também. Vai falar sobre essas questões aí. Então o que acontece? Por que eles dizem que Jesus é o anjo Miguel? Porque a palavra arcanjo na Bíblia está no singular. Então eles acreditam que nunca vai aparecer no plural. Aí se tem mulher perguntar assim, então me explica, por que arcanjo só está no singular e não está no plural e vocês não dizem que significa Jesus? Ele vai responder o quê? Bom, Arcanjo está no singular, você nunca encontra a palavra arcanjo no plural. só um arcanjo. Só uma pessoa. Talvez se ele falar arcanjo, está no singular, só fala um, né? E aí? Então tem só, porque... Não é que só tem só. Tu tá entendendo porque o termo jovem entrou atualmente agora. Isso e aí, então? Como Arcanjo. se explica? Arcanjo, Miguel. Arcanjo. Então, arcanjo só fala, a Bíblia não fala arcanjos. Não tem mais importância falar arcanjo. Sim, e qual é a explicação? A grande questão é o seguinte, que
a gente tem que primeiro saber o que significa a palavra arcanjo. Arcanjo sempre significa uma palavra aquele líder. Então vocês acreditam que dentro da hierarquia de Deus só existia um líder? O serafim só tinha um líder. Então, se existe só um líder servia para ser líder dos serafins, um líder só servia para ser dos querubins, um líder só servia para ser líder dos outros anjos. Você acredita nisso? Porque Gabriel se destaca. Tem uma posição totalmente... Gabriel? Quem é Gabriel? Mensageiro. Mensageiro, mas ele... É anjo. É só o Gabriel. Não tem Gabriel, pelo só o nome é Gabriel, mas só ele que era mensageiro? Só Gabriel que era mensageiro? Não. Não, porque mas anjo ele se destaca ainda. Sim, só se destacava. Isso não quer dizer que só existia um mensageiro, um anjo, só o mensageiro Gabriel. Porque a palavra anjo significa mensageiro. Então todos os anjos eram mensageiros. Porque naquela época de Abraão, só Miguel. Eram 3 mensageiros, então estaria Miguel no meio deles? Miguel é um que combate. Segundo a Bíblia, é aquele que combate. Mas também ele poderia trazer alguma mensagem? Ou Gabriel, no caso. Gabriel. Então é isso. Então, se arcanjo é um líder, então, embora a Bíblia traga líder aqui só no singular, mas a gente vai entender que poderia ser um líder na frente dos querubins, e pode ter existido um líder também na frente dos serafins, e um líder realmente para os outros anjos. Agora, se aparece Miguel e Gabriel com nomes que se destacam, isso é o que a Bíblia nos fala acerca do nome dele. Mas será que o nome dele era realmente Gabriel? Deus disse, olha, eu vou te criar, você é um anjo que vai se chamar, é um arcanjo, vai se chamar Gabriel, tá bom? Você aqui vai ser um anjo mensageiro, vai ser muito importante, senão vai se chamar mensageiro Gabriel, o guerreiro lá Miguel. Isso são maneiras para a gente entender. Só que as pessoas pegam literalmente, como se Deus tivesse criado, ó, o nome vai ser esse, não vai ser esse. Aí você vai ter que lidar, ainda bem no anjo Rafael também, que não tem na nossa Bíblia, que tem na Bíblia católica, que aparece nos livros apócrifos, e outros nomes. Então pegar isso ao pé da letra e dizer que só tem um arcanjo e não existe mais nenhum arcanjo, ignorar o significado da palavra arcanjo, que é dizer líder, e dizer que ele é o Jesus, é forçar realmente a barra. Então, arcanjo não significa necessariamente que exista só um líder. Existem vários líderes. Só que a gente quer pegar tudo ali como realmente está e não entender o que há por trás entre linhas do que realmente quer dizer aquele texto. Também os anjos também são anjos eleitos. Por que anjos eleitos? Anjos eleitos são aquele grupo de anjos que não ficaram do lado do diabo. Então esses anjos que permaneceram do lado de Deus, eles são reconhecidos como anjos fiéis e que durante a rebelião de Satanás permaneceram do lado de Deus. Como está aqui em 1 Timóteo, capítulo 5, 21, Mateus, capítulo 25 e versículo 41. Então, esses anjos eleitos são os que não cederam a lábia, não cederam ao argumento do diabo para ir para o lado dele. Então, esses são os anjos eleitos. Aí depois vem aqui o anjo das nações. Anjo das nações, a Bíblia reconhece que cada nação tem seu anjo. E alguém chega até a atribuir que esse anjo das nações, em que Daniel orava e não conseguia receber a resposta das orações dele, 21 dias orando ali, e Gabriel querendo passar, e foi até pedido que o anjo Miguel viesse, fizesse toda aquela guerra ali para que a mensagem chegasse até Deus. Então, são maneiras de fazer nós entendermos sobre que cada nação, e aí tem uns autores que falam que é lá da média da peça, lá, que é o anjo que estava impedindo, acredito que esses anjos eram o anjo do mal. O anjo do bem não vai impedir o outro anjo do bem levar uma mensagem a Deus.
Essa é a grande realidade. Então, faz sentido de que um anjo contrário ao pensamento daquele anjo do bem queira impedir ele de fazer o que é certo e colocando obstáculo. Aí fala aqui, ó, Daniel capítulo 10, do 13 ao 20, parece ensinar que cada nação tem o seu anjo protetor, o qual se interessa pelo bem-estar dela. Era tempo de os judeus regressarem do cativeiro. Daniel capítulo 9, versículo 1 e 2. E Daniel se dedicou a orar e jejuar pela sua volta. Depois de 3 semanas, um anjo apareceu e deu-lhe como razão da demora o fato de que o príncipe, o anjo da Pérsia, havia se oposto ao retorno dos judeus. A razão talvez fosse por não desejar perder a influência deles na Pérsia. O anjo lhe disse que a sua petição para o regresso dos judeus não tinha apoio a não ser a de Miguel, o príncipe da nação hebraica. Daniel capítulo 10, versículo 21. O príncipe dos gregos também não estavam inclinados a favorecer a volta dos judeus. Daniel capítulo 10, versículo 20. A palavra no Novo Testamento, principado, pode referir-se a esses príncipes angélicos das nações, e o termo é usado para tanto os anjos bons como para os maus. Efésios capítulo 3, 10, Colossenses capítulo 2, 15, Efésios capítulo 6, versículo 12. Então, o anjo das nações pode se referir ao anjo do bem, como Miguel era o anjo protetor de Israel. Não que ele estivesse à disposição de Israel sem uma ordem de Deus. Sempre tinha uma ordem de Deus para que o anjo pudesse fazer alguma coisa. O que acontece é que as pessoas querem que os anjos façam a nossa vontade. Não. Os anjos fazem a vontade de Deus e Deus permite que o anjo faça alguma coisa por nós. A gente não dá ordem para anjo nenhum. Anjo, faz isso para mim. Faz aquilo, anjo. Não tem não. O anjo, o quê? Tá bom, tu quer que eu faça isso? Vou perguntar para Deus se eu posso fazer isso. Anjo não é desobediente igual nós, não. Nós somos desobedientes. A gente fala uma coisa pro povo, diz que é para fazer assim, o povo faz o que bem pensa. E não vai ver na Bíblia se é verdade. Aí chega um monte de crente aí indo para outras igrejas visitar aí, houve um monte de besteira lá na outra igreja e nem procura saber se é verdade. Chega aqui na igreja onde se prega o que é certo, sobe no púlpito e começa a falar bobagem. Nem procura ver na Bíblia se aquilo é verdade. Tem gente que olha uma coisa no YouTube, que legal isso, muito bom, meu. Eu vou pregar, não vejo a hora de pregar isso num púlpito. Aí vem aqui, sobe aqui no púlpito e está ali eu sentado ali. Digo, onde foi que esse cidadão ou essa cidadã aprendeu isso? Onde é que está escrito isso na Bíblia? Em parte nenhuma. Mas a pessoa fala, porque achou bonito, achou interessante e não sei o que, mas não tem. E aquelas coisas, os anjos não são como nós, eles analisam tudo. Eu vejo muita coisa no YouTube que eu acho muito legal, muito interessante. Que coisa muito legal. Nunca tinha parado para pensar nisso aí. Aí eu vou ver na Bíblia. É legal, mas não bate. Eu não levo aquilo à frente. É isso que a igreja está precisando, ouvir as coisas e ver na Bíblia. É bom quando o cidadão lá cita um versículo. Aí quando ele cita, aí você vai ver na Bíblia, você vai ler o contexto. Se a gente ficar só no texto que aquela pessoa falou, parece que ele está certo. Quando a gente vai ler todo o contexto, toda a história, no geral, a gente vai ver que aquela pessoa não está falando coisa com coisa. Ele está inventando aquilo. E a pessoa acha bonito e vai levando para frente, fazer o que? O povo vai engolindo. Aí o que a gente faz? A pessoa aprende, come todas essas porcarias aí fora, chega aqui na igreja e tem que meter o dedo na garganta dele, como falava lá o pastor José Bastos. Você fica comendo um monte de bagulho aí, um bocado de porcaria, eu vou ter que meter o dedo na garganta de você para você vomitar, é tudo isso aí, para fazer mal para vocês mais tarde. E é bem por aí mesmo, né? Essa é a grande questão. Então existe essa anjo das nações aí que não está a nossa ordem, a nossa vontade. A gente faz a vontade de Deus. Cada nação tem um anjo, mas é assim, não um anjo que esteja lá, digamos assim, anjo da guarda.
Eu tenho um anjo aqui da guarda do meu lado? A Bíblia fala que o anjo acampa ao redor daqueles que temem a Deus. Isso quer dizer, isso significa que Deus está do meu lado aqui? O anjo está do meu lado aqui? Não. O anjo acampa ao redor e está lá no céu. Estão lá diante da presença de Deus, esperando uma ordem de Deus para fazer alguma coisa. Eles não estão aqui do lado. Não tem um anjo aqui do meu lado, espiritualmente falando. Tem um anjo na presença de Deus que pode, em milésimo de segundo, estar aqui. Para me pegar um avião e daqui para o Pará, eu gasto o quê? 4 dias? 4 horas, avião. 4 horas. Ou 4 horas, né? De ônibus, quase 3 dias. Então, mas o anjo aí precisa de todo esse tempo? Não. É como um raio. Para que ele vai ter que estar aqui do meu lado? Se ele pode fazer, você está aqui lá, do céu para cá em milésimos de segundo. Um anjo pode vir. Então, esse negócio de anjo da guarda também é um ensinamento que os pessoal acredita, que o anjo da guarda está ali para te proteger. Não, quem está aqui para me proteger é Deus. Aí ele permite que o anjo venha e socorra. Ele dá ordem, os anjos vêm e socorrem. Agora, um anjo da guarda aqui do lado, isso é uma coisa bem complicada. Mas tem gente que crê fazer o quê, né? Eu creio que os anjos são ministros de Deus, estão a serviço de Deus lá. E aquilo que Deus mandar de fazer, eles vêm e fazem. Não é eu, Johnny Lima, aqui, comedor de arroz e feijão, que vai ficar dando ordem para anjos. Então, são muitos seres muito elevados do que eu em tudo. Aí tem aqui também a classificação dos querubins. Olha aqui os querubins. Aparece ser de uma classe elevada de anjos relacionado com propósitos retributivos. Gênesis capítulo 3, versículo 24. E redentores. Êxodo capítulo 25, versículo 22. De Deus para com os homens. Eles são descritos como tendo, olha lá, agora que vai começar. Eles são descritos como tendo rosto de leão, do homem. Aonde? Gênesis. Qual é esse? Esse aqui? Deixa eu ver onde aqui não. Tem uma parte aqui, mas não está falando aqui, deve ser Daniel, mas só que não está falando o versículo, não vou saber agora de cabeça onde que eu falar o versículo aqui, Daniel. Então aqui fala que eles têm, vamos lá, eles têm rosto de leão, de homem, de boi, de águia. Aí depois vem aqui, isto sugere que representa uma perfeição de criaturas. Aí dá um significado, aí é nós que estamos dando o significado, não quer dizer que necessariamente seja isso. Quer dizer que a força do leão, a inteligência do homem, a rapidez da águia e o serviço semelhante ao que o boi presta. Então ele adquire todas essas perfeições máximas, além do que nós temos, né? A força de um leão, a inteligência do homem, a rapidez da águia e o serviço semelhante ao que presta o boi. E essas composições de formas, sua aproximação de Deus, asseguram que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção. Então, o querubim tem essa semelhança. Então, também tem aqui um líder querubim. E automaticamente eu posso dizer que tem um arcanjo no meio dos querubins, tem um arcanjo no meio dos serafins, que quer dizer líder. Só que aí alguém quer limitar só essa questão, essa é uma outra coisa. Então tem os querubins, também tem os serafins. Os serafins são mencionados em Isaías capítulo 6. Pouco sabemos acerca deles. Certo escritor crê que eles constituem a ordem mais elevada de anjos, que a característica que os distingue é um ardente amor a Deus. A palavra serafim, segundo esse livro aqui, diz que significa literalmente ardente. E era esse serafim aqui que tinha 6 asas, né? 2 cobriam os pés, 2 cobriam o rosto e 2 voavam. Aí a Bíblia fala, mas está falando aqui que voa, porque essa é a linguagem bíblica, da maneira como você pode entender a Bíblia. Fora disso aí, você
não vai conseguir entender. Então a Bíblia foi encarnada na linguagem humana. Se fosse uma linguagem só do céu e viesse realmente como estava uma linguagem do céu para o homem ler, ele não entender nada. Então é precisa essa encarnação da palavra na linguagem humana para que o homem assim pudesse entender o que está escrito na Bíblia. E agora que a gente viu as características dos anjos, serafins, anjos de nações, anjos eleitos, querubins, serafins. Anjo tem caráter? Sim ou não? Caráter? Não é karatê, né? É caráter. Caráter são situações que quando existe no homem que faz o homem ser diferente dos animais e ter responsabilidade. Ser responsável é responder por algo. Ter caráter é ter qualidade de fazer o que é para se fazer naquilo que aquele grupo aceita como certo. Então, o caráter dos anjos, eles são obedientes. Olha, começa bem. O caráter do anjo, eles são obedientes. Eles cumprem os seus encargos sem questionar ou vacilar. Por isso oramos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso você encontra lá em Mateus capítulo 6, 10. E você pode ver até lá em Salmos 103, versículo 20, Judas 6 e 1 Pedro capítulo 3, versículo 22. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E que a vontade de Deus é feita no céu e já tem que ser feito na terra. Então os anjos são obedientes. A vontade de Deus é feita lá no céu e deveria ser feita aqui na terra. E é assim que acontece? Não, deveria. Nós temos orientações para fazermos a vontade de Deus? Temos. E por que fazemos ao contrário? Porque queremos fazer a nossa vontade. E isso não dá certo. Então, um dos caráteres dos anjos é ser obediente. Ele não questiona Deus, eles não vacilam. E nós vacilamos o tempo todo e questionamos o tempo todo. Por quê? Essa nossa limitação de entender é que nos faz, muitas vezes, seguir por caminhos diferentes. Mas se a gente seguisse o que a Bíblia tem a dizer e ficar só na Bíblia, a gente não criaria outros meios de salvação. O sacrifício de Cristo é o sacrifício suficiente. Nada pode ser acrescentado a ele, mas tem gente acrescentando. Não, se você não for dizimista, se você não orar, se você não jejuar, se você não evangelizar, então você não pode ser considerado totalmente um filho de Deus. Começa a acrescentar algo mais, além do sacrifício de Deus. Esses acréscimos é que estraga a igreja. Isso é para ser tudo natural, a pessoa fazer isso naturalmente. Crer que o sacrifício a Cristo seria suficiente e todas essas coisas têm detalhes. Naturalmente nós iríamos fazer. Orar sem mandar, ler a Bíblia sem mandar, estudar a Bíblia sem mandar, porque seria natural do ser humano, como sentir fome e comer. Mas parece que eles não entenderam isso, eles ficam colocando isso como coisas que para ser bem aceito em Deus tem que fazer isso. Também são reverentes. Sua atividade mais elevada é a adoração a Deus. Neemias capítulo 9, versículo 6, Filipenses capítulo 2, do 9 ao 11, Hebreus capítulo 1, 6. Reverente, reverência a Deus. E isso o ser humano está caminhando para ser reverente a Deus. Eles também são sábios. Por que são sábios? Para discernir o bem e o mal era uma expressão proverbial em Israel. Segundo Samuel, capítulo 14, 17. Eles são sábios, eles não precisam estudar como nós estudamos. Eu precisei estudar isso aqui. Eu precisei ler sobre isso para me falar o que eu estou falando aqui. E alguma coisa que eu vou falar sobre Deus, eu tenho que ler e estudar. E assim mesmo ainda há aquela deficiência de saber todas as coisas. E vou estudar, e vou morrer, e não vou saber tudo. Mas os anjos são sábios porque eles não precisam ter essa inteligência que nós temos aqui, estudar de tal forma. Né? Pra gente falar em outra língua humana, né? Tipo Sim, inglês, tem que estudar. Para anjo não tem esse até problema. o nosso mesmo. O anjo fala qualquer língua. Língua materna, a gente tem que estudar, né? Os anjos não podem diretamente discernir os nossos pensamentos.
1 Reis, capítulo 8, 39. Embora os anjos sejam muito inteligentes, é o que nós pensamos. Já voltou aqui? Então, os anjos são, como eu vai falando, os anjos são sábios, porque eles não precisam estudar, então eles sabem de todas as coisas, e sabe qualquer língua, qualquer idioma, e a gente vai estudar, vai morrer e não vai saber tudo. Mas isso não quer dizer porque eles sabem e estudam, não é que eles estudam, não, é porque eles já sabem de todas as coisas, que eles também sabem o que nós pensamos, eles não sabem o que nós pensamos. Eles podem ser sábios nesse sentido, sabe de tudo, mas não sabe o que nós pensamos. Deus colocou essa limitação. Também os anjos são mansos, não obrigam a ressentimentos pessoais nem injúria aos seus opositores, segundo Pedro, capítulo 2, 11, Judas 9. Eles são mansos porque eles não guardam mágoas, sem ressentimentos. O ser humano não guarda. Fez alguma coisa para a pessoa, só fica ali e a pessoa vai e se vinga e tem a retaliação. Mas para anjos não existe isso aí. Tudo que os anjos fazem é porque Deus estabelece uma ordem e os anjos sabem do que é reto e correto e fazem pelo que é certo. Os anjos também são poderosos e são magníficos em poder. Salmos 103, versículo 20. Poderosos porque eles podem fazer todas as coisas, mas não são onipotentes. Mas eles podem fazer aquilo que está de acordo eles fazerem pelo poder que Deus dá a eles. Eles também são santos, sendo separados por Deus para Deus. São santos anjos. Apocalipse, capítulo 14, 10. Santos quer dizer separados. Então, são os anjos separados para fazer a vontade de Deus. Embora, através daquela rebelião, os anjos se separaram. Eles foram para o outro lado, fazendo a vontade do diabo. Mas isso é uma outra situação e que cada um, num determinado tempo, eles serão julgados por Deus. E aí tudo vai se finalizar exatamente como Deus colocou na história. Sobre a obra dos anjos, eles são agentes de Deus. Agentes de Deus, eles estão a trabalho de Deus, como eu falei. Por isso que eles são agentes de Deus. Eles são mencionados como executores do pronunciamento de Deus. Gênesis, capítulo 3, 24, número 22, capítulo 22, versículo 22 a 27, Mateus 13 ao 39. E o versículo 41 e o 49. Então, eles estão ali como agente de Deus, para fazer exatamente o que Deus quer. Vou pedir agora e vai descer um anjo. Não, você vai pedir e nada. Vai vir pregadores batendo num púlpito e dizendo, eu vou pedir agora e o anjo vai descer e vai fazer acontecer. E o anjo, olha do céu, não vou descer não. Só vou descer se Deus permitir que eu desça. Só vou fazer alguma coisa se Deus permitir que eu faça. Porque já tem uns que já fazem sem Deus permitir. Assim, no sentido de que eles fazem a maldade para a humanidade. Não é que Deus permite eles fazer a humanidade. É porque isso realmente é o que é para acontecer. Estão aí para fazer o mal. Deus quer que o homem venha por bem e aceite a ele. Aí Deus permite que algum desses anjos do mal faça algum mal à humanidade. Mas tudo com controle. Mensageiros de Deus. Os anjos também são mensageiros de Deus. Anjo significa literalmente mensageiro. Por meio de um anjo, Deus envia anunciações, advertências, instruções, encorajamento, revelação e todas aquelas coisas que estejam relacionadas à humanidade. Deus usa os anjos para levar uma mensagem, para levar uma advertência. Então, esse é o trabalho dos anjos sob a ordem de Deus. E também são servos de Deus. Anjos são servos de Deus. É isso aí que deve ser os verdadeiros servos de Deus. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus capítulo 1, versículo 14. Os anjos são enviados para sustentar, para preservar, para resgatar, para interceder, para servir ao justo depois da morte. Então, todos esses anjos estão aqui como servos de Deus para fazer
essas situações acontecerem e para que o nome de Deus seja glorificado através deles, através do que eles fazem. Só que aí o povo começa a confundir. Os anjos começam a fazer essas coisas positivas, aí alguém olha, poxa, então vamos adorá-lo. E a Bíblia fala que a gente não deve adorar os anjos. Os anjos não recebem adoração e o homem está proibido de adorá-lo. Mas só que não, é sempre assim? Por que não é sempre assim? Que o anjo não deve receber adoração. Mas tem um anjo que quer adoração. Abriu a mente, né? Abriu a mente. Então, quando a gente pensa que o anjo não pode... o anjo mau. E esse anjo tem o nome, Satanás, diabo. E... Não podia ser classificado em outro nome em vez de... Não, é porque é pelo significado do nome. Satanás, adversário, diabo, caluniador, acusador. É pelo significado do nome. Não é que o nome dele seja isso, olha, agora teu nome é Satanás. É pelo que ele faz que vem a significar isso. Então, Satanás, alguns afirmam que ele não existe. E é até bom para ele, porque quando a pessoa diz que o diabo não existe, isso dá àquela pessoa um despreparo. Se eu falo o diabo não existe, eu não me preparo. Então ele vem e eu sou uma presa fácil. Presa fácil na mão dele. Se eu digo que ele não existe, ele vai agir na minha vida e eu não vou nem perceber. E ele vai chegar, e vai entrar, e vai bagunçar e eu nunca vou perceber nada. As outras pessoas vão perceber na minha vida que a minha vida está sendo uma desgraça. Mas a culpa é minha. Então Satanás é um grande adversário de Deus, e isso aí a gente não pode deixar de lado, que ele também é um anjo. É um anjo. Agora, a sua origem, a origem de Satanás. A origem de Satanás é que a gente tem que ler Isaías capítulo 14, 12, 15, Ezequiel 28, 12 e 19, que fala da origem de Satanás. Não Satanás, a origem do anjo bom, que era um querubim. Que Lúcifer tu não vai encontrar na Bíblia. Lúcifer é uma palavra latina, que quer dizer anjo portador de luz ou anjo de luz. E como era a definição, literalmente, no céu? No céu só um anjo mesmo, um anjo. Ele era um anjo. Ele era um anjo determinado em qual? Ele era um anjo. Qual era um anjo. categoria? Não, a Bíblia traz ele de categoria elevada, mas é isso que a Bíblia fala. Na verdade, ele era só um anjo. Um anjo que se destacou. Porque se ele não tivesse destacado, ele não tinha trago todas aquelas pessoas não, trago toda aquela terça parte para o seu lado. Terça parte é muito anjo. Não é pouco anjo, não. Então, a concepção de diabo... Então, eles foram desobedientes, né? Sim, com certeza. Sim. Então, eles agiram igual às vezes nós. Sim, mas só que é por isso que é do mal. Mas eles não eram do mal antes. Eles não eram do mal. Então, desobedeceu é do mal. Mas eles foram criados para não desobedecer. E aí? Não foram criados para não desobedecer. Eles foram criados com livre-arbítrio. Para escolher. Você falou que eles têm, né? Não como nós. Sim, não tem como nós, sim. Mas como nós, para dizer, não desobedientes. Nós somos desobedientes, sim. Sim, então, não como nós. Os anjos de Deus não como nós, porque são obedientes. Mas eles têm escolha. É por isso que eles são obedientes. Quem não tem obediência é porque não tem escolha. Então não podia chamar eles de obedientes se eles não têm escolha. Só é obediente quem tem escolha de obedecer ou não obedecer. Então os anjos são obedientes diferente de nós porque eles são obedientes mesmo. E quando eles não obedecem, foi o que aconteceu. São desobedientes. E aí tiveram a escolha. Eles foram desobedientes só dessa vez, e depois disso... daí eles continuaram sendo desobedientes. Os outros que permaneceram desobedientes nunca não desobedeceram mais. Só os que saíram. Os que ficaram realmente entenderam que aqueles que saíram estão tomando a decisão errada. Então, tomaram a decisão errada. Tomaram a decisão errada. Então, sobre o diabo. O diabo tem chifre, ele é vermelho, tem um cavanhaque
Vamos dizer que eu tenho um tamanho igual do diabo. Assim bem- as pessoas pintaram, né, pra gente, né? Por isso que tem muitos crentes que tem medo do Isso. cavanhaque, porque acham que é um pouquinho de cavanhaque aqui do diabo. É verdade. Estão chamando de diabo os pessoal por aí. Deus é amor, a Assembleia de Deus hipócrita que não é a Assembleia de Deus, tá? O Ministério de Belém, vai achar que eu estou fazendo o papel dele. Não. Então esse negócio aqui é de origem pagã. Origem pagã que atribui a Deus rabo, aquele pé de cabra, e não sei o que, é vermelho, e com chifres e tudo, não. Mas a Bíblia não fala sobre isso? Não, nenhuma parte. Né? Não, nenhuma parte para que tem chifre. Nenhuma parte. Nenhuma parte. Que tem chifre, que tem rabo, que tem pé de cabra, nenhuma parte. Dizendo Apocalipse não tem nenhuma parte. Tu quiser aí, quiser mostrar. Não, é por isso que eu tô... Então, se quiser mostrar, é só pegar aí. O que a Bíblia fala muito do diabo é o seguinte: de acordo com as escrituras, Satanás era originalmente Lúcifer, literalmente o que leva a luz, o mais glorioso anjo, mas ele orgulhosamente aspirou-se a ser como Altíssimo e caiu na condenação do diabo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6. Então ele era um anjo legal. Depois ele achou que deveria fazer algo acima de Deus, ser mais do que Deus, e aí foi para baixo. E aí essas as consequências. E aí como é que a gente tem esse entendimento de que ele queria ser alguma coisa? Que está lá, no livro de... Nós temos antecedente histórico em 14 de Isaías, versículo 28 de Ezequiel. Muito tem se perguntado, por que o rei de Babilônia e de Tiro são mencionados primeiramente antes da relação à queda de Satanás? A resposta é: o profeta descreve a queda de Satanás tendo em vista um propósito prático. Alguns dos reis da Babilônia e Tiro reivindicaram a adoração como seres divinos e que é uma blasfêmia. Por que essa pergunta? Porque quando você vai ler sobre que o Satanás foi lançado e que ele queria ser maior do que Deus, em cima está falando do rei Tiro e está falando do rei da Babilônia ali, que fala que ele estava se engrandecendo e de repente muda o cenário ali e joga, está sendo a queda de Lúcifer. Então não fala, não tem nada a ver com Lúcifer aqui, não tem nada a ver com o diabo, não sei o que. Aqui está falando do rei da Babilônia e de Tiro, é isso que está relacionado. Só que eles deixam de entender que aqui, quando fala desses reis, falam que esses reis queriam ser igual a Deus ou maiores do que Deus. E dando como exemplo, aí vai para o caso de Lúcifer, para o caso do que se tornou o diabo depois. Que ele queria ser realmente mais do que Deus. Assim como aqueles reis da Babilônia e Tiro queriam ser mais do que Deus, e Deus não aceita ninguém acima dele, e não dá a glória dele a ninguém, esses mesmos reis estavam fazendo exatamente o que lá no princípio aquele anjo rebelde fez, querer ser igual a Deus. É por esse motivo que quando você lê lá, no capítulo de Isaías 14 e de 28 de Ezequiel, que fala sobre essa queda do anjo, vai falar desses homens, aí depois fala de Lúcifer. É porque está dando o exemplo. É que assim, Deus castigou a blasfêmia e orgulho desse anjo de tão alta categoria, como deixará de julgar qualquer rei que se atreva a usurpar o seu lugar. Deus não aceita, não adianta. Como castigo por sua maldade, Satanás foi lançado fora do céu, juntamente com um grupo de anjos que ele havia alistado em sua rebelião. Mateus 25, 41 e Apocalipse 12, 7. Ele procurou ganhar Eva como uma aliada, porém Deus frustrou o plano e disse: porém inimizade entre ti e a mulher, Gênesis 3, 15. E queria ser mais do que Deus e não conseguiu. Que é blasfêmia. Blasfêmia? Blasfêmia é tudo falado contra Deus. Tudo que você falar contra Deus, tudo que você desfizer o que Deus fez, tudo que você desrespeitar uma ordem vinda de Deus, da palavra, isso é blasfêmia. Jesus
expulsa um demônio, e eu falo que Jesus expulsou um demônio porque foi o diabo que deu poder a ele. Isso é uma blasfêmia. E blasfêmia é você chegar na igreja e alguém pregar a palavra de Deus e dizer assim, isso aí tudo é besteira, isso aí tudo é mentira. Essa palavra que está lendo aí, esse livro aí não vale de nada. Isso é blasfêmia. E essa blasfêmia é uma ofensa a Deus. Aí você fala, tudo que existe aqui nesse mundo aqui, não foi Deus que criou. Isso é uma blasfêmia. Ou seja, eu tenho saúde porque eu tenho mesmo. Eu tenho dinheiro porque eu trabalhei. Isso é uma blasfêmia. Tudo que tu tem foi Deus que deu. A comida que tu come é Deus que te deu. A inteligência que tu tem foi Deus que deu. Quando você diz que não foi Deus que deu, você está blasfemando contra ele. Só que tem um caminho, tem uma saída. O perdão. Você blasfema, você fala uma besteira, e depois você chega, Deus, me perdoa. Eu falei besteira, me perdoa. E Deus te perdoa. E aquela blasfêmia é meio que anulada naquele momento. Essa é interessante saber. Então, sobre a origem do diabo é isso. Ele foi criado, queria ser mais do que Deus e não teve nem sucesso nisso. Aí tem aqui o seu caráter. Sabe que o diabo não tem caráter. Agora, falando do caráter, indica pelos seguintes a título, o nome pelos qual o conhecemos. Então, aqui tem Satanás. Quem significa Satanás? Quem significa Satanás? Satanás? Sim. Palavra em Sim. si? Sim, quem significa? Eu tinha acabado de falar, né? Então, tudo bem. Satanás é adversário. Adversário. Por que adversário? Porque ele vai sempre lutar contra Deus. Ele sempre vai ser contra o que Deus fizer. Então é adversário. Se Deus quer isso, ele vai querer outra coisa diferente. Não importa. Deus quer levar todo mundo para o céu, o diabo quer levar todo mundo para o inferno. Então, Satanás é descrito como procurando destruir a igreja e as duas maneiras. Interiormente, pela introdução de falsos ensinos, 2 Timóteo 4:1, e exteriormente, pela perseguição, o Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Duas maneiras o diabo quer destruir a igreja. Se ele não conseguir através da perseguição, mandando matar um monte de crente aí, ele faz mais pessoas se fazer de crente e chegar aí, sentar nesse banco, trazer um ensinamento errado, vir aqui para o púlpito, ensinar a igreja errada e a igreja caminhar para o caminho errado. Sim. Então é por esse motivo que toda pessoa que está na frente de uma obra, ele tem que ser observador. Ele tem que ser corajoso e ele tem que ter posição e ele tem que ter atitude. Pregou uma heresia aqui, totalmente contrária. Jesus não é Deus, irmão. Não existe nenhuma página na Bíblia de Jesus dizendo que é Deus. Essa pessoa pregar isso aqui, nós queremos que Jesus é Deus aqui nessa igreja. Se alguém chegar aqui e dizer Jesus não é Deus, ele está entrando com o ensinamento errado. Quando ele sair do púlpito aqui e sentar na cadeira, o pastor local tem que chegar e dizer, irmãos, o que o nosso irmãozinho acabou de falar agora é uma heresia, nós não cremos nisso, Jesus é Deus, e ele fez uma pergunta que Jesus nunca disse, eu sou Deus. Ele está correto, mas também Jesus nunca disse, eu sou homem. Jesus nunca disse. E a Bíblia fala que ele era filho do homem. Então, quando Jesus fala assim, ainda que Abraão fosse eu sou, ele estava dizendo que ele era Deus. Ele não falou assim, eu sou Deus, mas o bom entendedor já entende que ele estava dizendo que era Deus. Antes que Abraão fosse, eu sou. E os fariseus e aqueles religiosos, quando ouviram isso, pegaram em pedra. Por que pegaram em pedra para jogar Jesus? Só porque ele falou que eu sou? Não, porque ele estava querendo, naquele exato momento ali, segundo o pensamento daquele dia, querer ser igual a Deus, embora ele é Deus. Então tem que desmentir. Uma certa vez eu estava numa igreja e subiu um pregador lá para dar uma saudação e disse que a Bíblia estava toda errada
que Jesus ia voltar em dezembro de 2000 e não sei quanto, e falou um monte de besteira. O dirigente ficou meio coçando a cabeça, porque era um convidado de uma irmãzinha lá que era do Reteté, e sabe como é. Tem irmãzinha do Reteté que é mulher de Deus. Tem irmãzinha que é do Reteté que é filha do diabo. Se fala alguma coisa daquilo que ela pensa, daquelas pessoas que ela traz para pregar, ela vira o capeta e ela se manifesta. E aí aquele grupinho que está do lado dela acaba trazendo prejuízo para a igreja. Então o que foi que ele fez? Como ele não queria se expor como pastor da igreja, ele me chamou, porque ele sabia que o bicho ia pegar. E eu cheguei lá e falei que o irmão estava pregando uma heresia e que biblicamente não existia nenhuma página na Bíblia que confirmasse aquilo. Eu disse para ele, me mostra na Bíblia. Eu falei que determinada data em dezembro vai ser o fim do mundo. Onde é que está escrito aqui na Bíblia? A data. Fechou a cara, levantou do banco e foi embora. E a irmãzinha lá que devia atrás com ele ficou meio não querendo gostar, mas depois ela entendeu que ele tinha pregado algo errado realmente. Então é isso, não pode deixar passar. Falso ensinamento da igreja tem que ser combatido. Vai ficar magoado, vai ficar triste, que se dane. A palavra de Deus tem que estar acima de qualquer heresia, de qualquer mentira. Pregou no púlpito heresia, tem que ser corrigido. Se for agora um assunto de questões teológicas, que ninguém ainda bateu o martelo se é aquilo ou não, tudo bem. Aí ninguém pode dizer que é heresia. Digamos, o cavaleiro do Apocalipse lá, no cavalo branco, um diz que é o anticristo, um diz que é Jesus, um diz que é o evangelho do céu pregado às nações. Tudo bem, se alguém chegar aqui e dizer, não, o cavaleiro do Apocalipse significa que é a mensagem do céu pregado, amém. Isso não é heresia. Se alguém disser que é o anticristo, também não é heresia. E daí é discussão teológica. Ninguém sabe realmente quem é aquele cavaleiro. Porque fazer do primeiro cavaleiro um homem anticristo e dos outros cavalos seres impessoais, é pela cor do cavalo ou é pelo cavaleiro? Então, essa é uma discussão teológica que ninguém vai saber o que é heresia. Agora, coisas faladas diretamente. Aqui, Trindade não existe. A gente crê na Trindade aqui. O Espírito Santo é uma força ativa. Não, a gente crê que o Espírito Santo é uma pessoa. Não é pessoa que tem corpo para ser pessoa, porque o porco tem corpo e não é pessoa. Então isso aí não é questão de corpo, é questão de personalidade, persona. Então essas heresias têm que ser combatidas realmente. E ele é Satanás, que é adversário. Tudo que for contrário, ele vai entrar com heresia, vai entrar com mentira, com perseguição. E também tem outro nome também para o diabo aqui. Vai ter um nome para o diabo, que é o diabo. Diabo significa literalmente caluniador. Satanás é chamado assim porque calunia tanto a Deus, Gênesis capítulo 3, versículo 2, 4 e 5, como os homens. Apocalipse 12, capítulo 2, versículo 10, Jó capítulo 1, 9, Zacarias capítulo 3, versículo 1 e 2 e Lucas capítulo 22, 31. Caluniador, porque ele está caluniando o tempo todo, acusando e apontando. Olha lá, quer dar uma de santinho, Deus. Deus conhece o coração de cada um. Também é destruidor, no sentido da palavra apolion, grego, e apadon, hebraico. Cheio de ódio ao Criador e suas obras. O diabo deseja estabelecer a si mesmo como Deus da destruição. Destruidor, porque tudo que for do lado de Deus, tudo que está relacionado a Deus, tudo que tiver a imagem e semelhança de Deus no homem, o diabo vai destruir. Mas eu vou servir ao diabo. Pode servir ao diabo. Mas a imagem de Deus e a semelhança de Deus está em ti. E o diabo olha para você, ainda que você faça a vontade dele, mas ele está vendo Deus em você. Então ele vai te destruir de qualquer forma. Não tem acordo. Eu vou adorar o diabo porque ele vai me tratar bem. Não vai te tratar bem. Você tem mais semelhança de Deus, ele vai te destruir também. É por esse motivo que vai ver a pessoa aí na favela, jogada pelo chão, sofrendo do diabo. Que é isso? Porque isso é uma vitória para ele. Ver a imagem semelhante de Deus, é de jogado na sarjeta, bebendo cachaça, fumando maconha, se acabando a cada dia. Não pode fazer com Deus, faz com as criaturas dele. Também ele é a serpente também. Antiga serpente chamada diabo. Apocalipse capítulo 2, versículo 9. Também ele é chamado de antiga serpente. Aquela que tentou a Eva lá e Eva... Em Mateus capítulo 4, 2 também ele é chamado do tentador.
tentar significa literalmente provar ou testar. E é um termo usado também com relação ao trato de Deus, Gênesis 22, 1. Mas, enquanto Deus põe à prova os homens para o seu próprio bem, para justificar e desenvolver o seu caráter, Satanás tenta com o propósito malicioso de destruí-lo. Enquanto que Deus tenta o homem para que possa fazer o homem passar por uma situação para ele fortalecer a sua fé e o seu caráter, o diabo tenta o homem para destruir o homem. É diferente, né? Diferente as duas maneiras como a pessoa age. Mesmo aqueles que estão do lado dele, tudo é um propósito para destruir aquela Sim, pessoa. por causa da imagem e semelhança de Deus ali. Ele pode fazer a vontade dele, fazer rituais e tudo, mas a imagem de Deus está ali, ou ele não consegue. O diabo quer até gostar dele, mas não consegue. Olha para o ser humano assim, puxa, eu quero até gostar de ti, mas tu tem a cara do pai. Sabe aquele padrasto que quer gostar da criança, tá com a mãe, mas quer gostar da criança, mas a cara da criança é a cara do pai com quem a mãe viveu um dia, e o padrasto não consegue amar a criança e trata mal a criança? Não estou dizendo que é igual, mas é quase isso aí. O diabo olha para a cara bêbado, jogar na favela lá e quer destruir ele. O diabo, poxa, tu faz toda a minha vontade, eu estou com vontade de acabar eu podia até gostar de ti, mas tu tem a cara do teu pai, meu. Eu não gosto do teu pai. Eu odeio o teu pai. O diabo deve falar a mesma coisa. Eu odeio o teu pai. Eu odeio o teu pai, não tem como eu gostar de ti. Pô, eu sei que você está fazendo tudo por mim aí. Você está usando droga, você está se prostituindo, você está morrendo a cada dia. Você não tem mais nada, você não tem moral, você não tem dignidade, você não tem nada mais. E você está do meu lado ainda, mas, poxa, poderia até te amar, mas não dá. Você tem a cara do pai. E o teu pai, eu odeio o teu pai. Eu odeio o teu pai, eu odeio o teu pai. Não, eu não vou te amar, não. Eu sei que você está fazendo um monte de macumba aí, você já fez um mal com um bocado de gente. Caramba, você é pior do que os anjos que eu tenho aqui. Você é pior do que os anjos que eu tenho aqui. Poxa, se eu tivesse o poder de fazer você virar um demônio mesmo, um anjo meu, como daqueles que Deus havia criado, mas eu não tenho esse poder. E se eu pudesse também, se eu tivesse o poder de tirar essa imagem e semelhança desse teu pai que eu odeio, aí pode ser que eu te amasse, mas não tem acordo, não. Eu vou ter que acabar contigo mesmo. E vai, até que um dia aquela alma realmente é ceifada. Esse é o propósito do diabo, né? E as pessoas não entendem isso. Você tem a cara do seu pai. Você pode servir ao diabo, você pode fazer tudo o que você quiser para o diabo, ficar do lado do diabo, mas não vai conseguir amá-lo. Porque você tem a cara do pai, daquele que te criou. Esquece isso, volta para o pai, deixa esse diabo para lá e vamos lutar contra ele. Esse é o caminho certo. Também ele é o príncipe deste mundo. O diabo é o príncipe deste mundo. Príncipe desse mundo, ele manda esse mundo. Não, ele manda no mundo. Ele manda no sistema pecaminoso. O mundo jaz no maligno. Então, quando ele fala que ele é o príncipe deste mundo, não é o mundo terra, casa, pessoas, montanhas, passarinho, praias, não. Ele é o príncipe desse mundo porque ele é o príncipe desse sistema pecaminoso. Quando ele disse para Jesus para adorar ele, era nessa questão. Tudo eu te darei. Não era dar as pessoas passarinhas, dar o sistema pecaminoso. Essa é a grande questão, entendeu? Esse objetivo goza ainda de vantagens aparato libertário, comercial e governamental, o qual constantemente reclama o cidadão do mundo o culto a esses objetivos que na mente se associa com mais elevados valores. Então, o homem procura fama, poder, dinheiro, porque é isso que esse sistema pecaminoso vai oferecer. Mas ele não poderia ser um príncipe falso? Porque príncipe falso Deus ele colocou aqui a gente na terra para sofrer na mão dele? Príncipe falso no sentido de que aqueles que adoram a ele se tornam um príncipe verdadeiro. Príncipe falso porque ele tenta ser o que ele não é para nós. Porque é um príncipe dos príncipes é Jesus. Sim, ele é o príncipe dos príncipes. Mas se aquele grupo de pessoas
o reconhece assim, aquele que seria falso para nós vai se tornar um príncipe verdadeiro para ele. Qual seria esse sistema? Sistema? Qual é esse sistema? Está claro aí. Prostituição, corrupção, idolatria, droga. É o sistema tem, isso. assim, tem, tipo assim, a política, quando alguém fala, ouve logo que a política, tudo ali, porque algumas coisas, algumas leis, a gente tem que ser beneficiado por aquilo. Mas lá é outra coisa, não, lá é outra coisa. O que está relacionado sim, quando falava sistema, eu lembrava sistema. Sistema sim, porque existe sistema, existe regras, existe norma, existe coisas que eles organizam para tudo com o objetivo de ser contrário a Deus. Eles têm a sua programação, eles têm a sua organização também. Sistema é isso. Está ali o seu todo, e o seu todo está dividido em departamentos. Cada anjo, cada demônio, cada ser tem ali assim, uma atividade para se fazer, né? E a atividade do diabo? Ou a atividade dos anjos? A natureza das atividades. Qual é a atividade do diabo? Perturbar a obra de Deus. Isso seria pouco. Ficar perturbando a obra de Deus. É uma das atividades do diabo. Perturbar Deus. Paz, né? Tirar a paz das pessoas. 1 Tessalonicenses, capítulo 6, opõe seu evangelho, ele domina, cega, engana e laça o homem. Mas ele é pronto, hein? 1 Tessalonicenses 5, capítulo 3, versículo 5. E também tenta também os filhos de Deus, também lhe aflige também. Tudo isso está relacionado ao diabo. Esfera da atividade. O diabo não limita as suas operações aos ímpios e depravados. Muitas vezes age nos circuito mais elevado como anjos de luz. 2 Coríntios 11, 14. Então ele tenta aqui as próprias pessoas, ele também tenta, como lá em Jó, olha aqui teu servo, que nada, ele não só está fazendo isso porque, sabe, ele tem ele quer ser amplo, ele não quer só tentar aqui, porque sabe, até hoje ele não deve estar querendo tentar também, até os anjos eleitos de Deus, mas só que os anjos eleitos de Deus já têm compreensão, já têm certeza de que a decisão dele, o caminho que ele tomou é a perdição. Então ele sabe que é sem chance, né? Motivo das atividades. Por que está Satanás tão interessado em nossa ruína? Por que o Satanás está tão relacionado à nossa ruína? Porque ele está tão preocupado, ele quer nossa ruína. Aí tem aqui um estudioso que responde, ele aborrece a imagem de Deus em nós. Odeia Deus, odeia a glória externa de Deus, para a promoção do qual temos sido criados, pela qual alcançaremos nossa própria felicidade eterna. Então ele aborrece Deus, ele sabe o que vai acontecer de bom para nós, ele sabe o nosso futuro, que Deus vai mudar isso aí, então ele não tem motivos para gostar de nós. Ele quer aborrecer, ele quer que a gente se dê mal. E as restrições das atividades. Ao mesmo tempo que reconhece que Satanás é forte, devemos ter cuidado para não exagerar o seu poder. Para aqueles que creem que Cristo, ele já é um inimigo derrotado. João capítulo 12, versículo 31. O diabo tem poder? Tem. Ele pode fazer muitas coisas? Pode. Mas a gente não pode colocar ele lá em cima. Ele tem a limitação dele. Quem tem todo o poder? Deus. Ele só faz as coisas se Deus permitir. O que ele faz é que Deus permite para que a humanidade aprenda alguma coisa com isso. Mas a humanidade cabeça dura não aprende. Então é por isso que o diabo ainda faz o que faz. Porque Deus permite. Tudo que o diabo faz é permissão de Deus. E qual vai ser o destino do diabo? O destino do diabo vai ser o castigo, será o que está predito. O céu, o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Eles vão ser lançados no lago de fogo. Como está aqui, no princípio do expulso do céu, durante a tribulação, será lançado da esfera do celeste à terra. Apocalipse 12, 9. E durante 1 milênio será aprisionado no abismo, e depois de 1000 anos será lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, versículo 10. E dessa maneira a palavra de Deus nos assegura a derrota final do diabo. Depois de últimas coisas, depois de todos os acontecimentos, ele vai ser lançado no lago de fogo e, segundo a palavra de Deus, ele vai sofrer eternamente.
E juntamente com ele, que vai sofrer eternamente, nós temos os anjos decaídos e os demônios, que são os anjos que ficam ao lado deles. Os anjos decaídos são aqueles que, segundo o professor diz, que eles têm o poder de se materializar, que foram criados sem pecado, mas por causa da livre escolha de escolher o bem e o mal, escolheram o mal, e tem esse poder de se materializar. E tem os demônios, que são aqueles seres que não têm corpo, e que precisam de um corpo para habitar. Ele habita no corpo da pessoa e faz com que a pessoa faça aquilo que ele quer que faça. Esses são os demônios. E assim a história se prossegue até o último dia, quando Cristo voltar e ele der fim a todas essas coisas. Nós estamos num processo de provação, porque servir a Deus e não servir ao diabo é uma provação forte. Porque a pessoa pode servir o diabo indiretamente. Não sirve o diabo, mas faz o que ele quer, está servindo ele meio que indiretamente. E aí é preciso uma conscientização. É você fazer aquilo e entender que aquilo que você faz tem um respaldo, como o apóstolo Paulo fala. Eu faço o que eu não quero e detesto o que eu estou fazendo, porém a graça de Deus me ampara. Não, isso não significa que eu vou continuar pecando e vou achar que isso é normal. Não, eu só tenho um respaldo que se eu pecar. Aí eu vou para que o João disse: filhinho, se vós pequeis, existe um advogado diante de Deus, Jesus, o justo. Então, para tudo tem perdão. O que não pode acontecer é essa falta de desconhecimento. Pecar e dizer, não estou pecando, isso não é nada, é tudo. E enquanto que a Bíblia está falando que é pecado. Mas também a gente não pode colocar aquilo que é pecado, que a Bíblia fala que não é pecado também. Porque o que estraga a igreja atualmente é colocar uma coisa como pecado e a Bíblia diz que não é pecado. Calça comprida, brinco, pintar o lábio, um penteado, uma roupa, coisas que a Bíblia não está falando que é pecado, a pessoa coloca um pecado e coloca uma sobrecarga sobre aquela pessoa, que se não fizer essas coisas, ela não vai ser santa e não vai ser aceita por Deus, e a vida daquela pessoa acaba, que é muita carga, é muito peso. Quem fazia isso era a lei. É por isso que ninguém consegue se justificar pela lei, que é muita carga. Os judeus têm lá 10 leis, mais 613 leis lá, é muita coisa para apontar o pecado dele todo o tempo. E existe aqui a graça. A graça está superior à lei. A lei te aponta o pecado e a graça e a salvação te salva. É isso que nós devemos entender. Então eu finalizo aqui essa aula. Na próxima aula nós vamos falar sobre o homem, continuando o nosso estudo, teologia sistemática. Tudo aqui é muito resumido e o aluno vai estudando, vai se aprofundando em outros detalhes que nós não podemos entrar em muito detalhe pelo tempo que nós temos, que não é muito. Graças a Deus, mais uma matéria que nós aprendemos esta manhã, né? Domingo vai ter outra matéria, né? Então eu creio que você já aprendeu bastante sobre anjo, né? Anjo, né? Anjo. Não vai dizer que é anja. Deixa o pessoal falar, só tem anjo. Eu vi uma anja aí, lá comigo, mulher, não sei, a Bíblia diz que não tem sexo, né, anja? Não tem sexo. Então é só uma forma, né? Uma forma. Quer ser anjo, John? O anjo é bom. Então, hoje à noite nós temos um culto da família. Um diz culto da família, outro culto a família, né? Não sei, então, vai estar certo, vai estar correto. Culto da família, culto a família. Então, diz aqui o irmão lá diz que o culto da família está errado. Eu não sei. Culto a família. Então vamos agradecer a Deus nesta manhã, também de agradecer por tudo que Deus realizou nesta manhã. Oremos. Amado Deus, Cristo Jesus, quero agradecer, meu Deus, meu Pai, por mais um domingo, o Senhor que nos desse, nos concedesse, meu Pai, de vitória, de bênção em nossa vida, Pai, de ânimo em nossa vida, Pai Celestial.
para que possamos, Pai, mais e mais aprender a Tua palavra, Pai Celestial. Cada matéria, cada domingo, Pai Celestial, uma matéria, meu Deus, que os alunos, Pai, vão aprender, os irmãos vão aprender, Pai Celestial. Cada um colocar o propósito no coração, Pai, para aprender a Tua palavra. Por isso, quero agradecer, quero te pedir a bênção maravilhosa em nossa vida, Pai Celestial. E os ouvintes também, sejam abençoados nesta manhã, para a glória do nome do Deus vivo para sempre, Pai. Quero agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para sempre. Amém e amém. Deus abençoe a vossa vida. E domingo nós estamos aqui, tá? Esperamos para que você estude a palavra de Deus.